Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar a respeito de um tema que é bastante curioso e que desperta o interesse de algumas pessoas devido a ser uma coisa bastante inusitada, mas que, lembremos sempre, a maioria das situações que estão presentes no nosso canal através de temáticas são situações de sofrimento psíquico. Então também é muito importante entender que esses temas, por mais que despertem uma certa atração devido a serem inusitados, são temas que, para as pessoas que sofrem dessas situações, elas manifestam realmente um incômodo muito grande, isso gera vários problemas. Então, se você conhece alguém que tenha esse tipo de situação que vamos estar falando aqui, é importante também estar indicando que essa pessoa pode procurar um auxílio terapêutico com um psicólogo autorizado para estar solucionando essas questões. Gostaria também de agradecer aí aos 3.250 inscritos no canal, então é muito bom ver esse retorno que o pessoal está se inscrevendo, está se interessando pelas temáticas. E hoje vamos falar a respeito do membro fantasma e sinestesia. Então, o que seria a sinestesia? A sinestesia é a propriocepção, que é como se fosse um mapeamento cerebral do nosso corpo. Então, não sei se você já chegou a se perguntar, mas é interessante analisar o seguinte: como que sem eu ver, por exemplo, a minha mão, eu sei que ela está aqui. Nesse momento eu estou vendo ela pela câmera, mas mesmo que eu esteja com os olhos fechados, eu sei que a minha mão está aqui, eu sei exatamente o que ela está fazendo. Eu sei que ela está aberta, eu sei que os dedos estão juntos, eu sei que ela está fechada, mesmo sem ver ela. Coisa que obviamente não acontece com outros objetos. Se eu não estiver visualizando um objeto, eu não sei o que acontece com ele. E como que ocorre isso? Como que, por exemplo, eu sei exatamente onde a minha mão está com os olhos fechados, eu sei pegar direto nela. Então eu não preciso ficar palpando, procurando como eu precisaria um outro objeto. Isso é devido à propriocepção, que é um mapeamento corporal. Então o meu cérebro ele tem um mapeamento que diz para ele exatamente aonde está a minha mão, o que ela está fazendo, qual é o comprimento, a extensão do meu braço, qual é a extensão da minha perna. Por isso que eu sei, por exemplo, que se eu me distanciar um pouco mais da câmera e eu levar o meu braço até o final, eu não vou derrubar a câmera, porque eu sei exatamente qual é a extensão do meu braço. Eu tenho essa informação armazenada cerebralmente. O fato de eu saber onde está a mão olhando e depois desviando o olhar, isso acontece com qualquer objeto. Então, se eu colocar qualquer objeto aqui e olhar, souber aonde ele está na relação espacial, eu consigo, sem olhar, pegar exatamente onde ele está. Porém, há uma questão de que o meu corpo ele está em constante movimento. Então, mesmo sem eu ver o movimento e sem eu ver exatamente aonde está o meu corpo, eu sei exatamente onde ele está. Isso justamente por essa propriocepção. Então, por esse mapeamento cerebral do meu corpo, eu consigo saber exatamente aonde o meu corpo está. Eu consigo saber, por exemplo, aonde eu posso passar sem esbarrar nas coisas. Eu posso saber até onde vai a extensão do meu braço, sabendo que ele não vai tocar no que eu não queira que ele toque. Isso tudo é o mapeamento que eu tenho corporal. E aí existe também tem alguns exemplos aqui que eu coloquei colher na boca, por exemplo, porque quando a gente vai comer, você não está olhando onde está a tua boca. Então, em teoria, você teria tudo para errar a tua boca. Você pega a colher de alimento, porém você leva exatamente onde está a tua boca. Por exemplo, para escovar os dentes, nós usamos espelho por um hábito, mas você consegue escovar os seus dentes sem olhar no espelho. Você consegue, inclusive, pentear o cabelo sem olhar no espelho. A gente tem por hábito para estar conferindo, mas se você tentar, você vai perceber facilmente que você consegue ajeitar o cabelo minimamente, ele até que vai ficar bem adequado, sem estar olhando no espelho. Você consegue, por exemplo, saber exatamente onde está teu ouvido. Exatamente. Então você não fica procurando aonde que está, não. Você sabe exatamente onde está. Tudo isso por causa desse mapeamento. E uma coisa que é interessante é a questão da adolescência. Então, durante a adolescência é muito comum que a gente veja os adolescentes esbarrando nas coisas, se batendo. Então vai passar uma coisa leva de arrasto. E por que ocorre isso? Também tem envolvimento com a propriocepção.
que é a questão de que esse adolescente, ele tem um mapeamento cerebral de um corpo que fisicamente ainda era estruturado como criança, então um corpo mais estreito, um braço com uma extensão menor, ele tem um mapeamento do corpo dele que ainda é de criança, entre aspas, ou de pré-adolescente, enquanto o corpo dele já está desenvolvido para uma fase adolescente, o corpo dele já está maior, o corpo dele está mais pesado do que era, o braço dele está mais longo. Então por isso que acontece muito, por exemplo, de adolescente pegar as coisas e acabar derrubando, batendo. Muitos dizem, né, que a adolescente é uma fase desastrada. Mas essa fase desastrada, em muitos aspectos, tem uma explicação lógica e científica. Não é simplesmente, é desastrado porque é assim, porque é a fase da adolescência. Não. Um tanto envolve essa questão da propriocepção. Então, o cérebro desse indivíduo entende que o corpo dele é menor do que realmente está naquele momento. E isso é um certo conflito, por ser uma mudança muito radical e repentina do formato do corpo desse adolescente, acaba, em alguns casos, até numa lentidão de adaptação do cérebro, acaba ocorrendo esses conflitos. E não é diferente em relação ao membro fantasma. Então, em relação ao membro fantasma é mais ou menos isso. A pessoa, ela sofre, e o membro fantasma ele é muito comum em casos de amputação, seja uma amputação acidental ou seja uma amputação médica mesmo. E vamos entender mais ou menos o que é o membro fantasma, primeiramente, para depois explicar como ocorre isso cerebralmente. Então, o membro fantasma é uma situação que talvez você não conheça assim pelo nome, mas já tenha ouvido falar a respeito de pessoas que tiveram, por exemplo, membros amputados, como braço, perna ou dedo, e a pessoa relata que sente o membro que foi amputado. Então a pessoa sente a mão do braço que não existe mais. A pessoa, por exemplo, foi amputado o braço dela em uma altura do ombro e ela sente um dedo, ela sente a unha, por exemplo, encravada do dedo, ela sente doer. E isso ocorre porque o cérebro, da mesma questão da adolescência, onde a propriocepção fica um pouco confusa em relação à dimensão do corpo, que já não é mais a mesma, ocorre uma questão semelhante em relação ao membro amputado. Então o teu cérebro ele tem um mapeamento que te diz que você tem um braço, porque você tinha até então. Então é diferente de uma pessoa que já muitos anos, desde pequena, sofreu uma amputação ou nasceu sem um membro por algum defeito, alguma falha genética ou por alguma outra questão nasceu sem um membro e o cérebro se desenvolveu desse modo, é uma. Agora, quando a pessoa teve um membro a vida inteira, ela estava acostumada com sentir aquele membro, com utilizar ele. Então, muitas vezes, o cérebro ele entra em conflito e ele não consegue entender que aquele membro não existe mais. E lembremos que as dores, as sensações, são tudo interpretadas pelo cérebro. Então, ela é produzida em um conjunto. Então não é o cérebro quem produz a dor, como muitos afirmam. O cérebro, ele produz parte da dor e ele interpreta ela, mas a dor em si ela é produzida pelo corpo todo, porque existem neurônios, existem neurotransmissores que me possibilitam sentir, ter sensações e tudo mais. Agora, quando eu não tenho mais esse membro, eu não tenho mais os neurosensores ou o que me possibilitava o tato nesse membro. Porém, como é o meu cérebro quem interpreta, ele envia a mensagem para um membro que existia e muitas vezes ele acaba como interpretando erroneamente como se ele estivesse recebendo um retorno de dor daquele membro. Então há um pequeno conflito na questão cerebral e entender que aquele membro não existe mais. Há um conflito na propriocepção, onde o cérebro acaba interpretando como se aquele membro existisse e gera sensações daquele membro. E aí lembremos, já é incômodo para a gente ter dor. Então a dor já é uma sensação incômoda. Agora imagina você ter dor num membro que você não tem mais. E que você não pode, por exemplo, a mão tua dói, você massageia, você aperta, você tenta aliviar a dor. Agora imagina você ter dor num membro que você não tem mais e que não há como aliviar. Então é uma sensação que realmente gera muito sofrimento nas pessoas que passam por isso. E lembrando, não está no nosso canal de conteúdos a respeito de filosofia e psicologia à toa.
porque isso tem tratamento psicológico. Então, como a gente sabe que é uma questão de conflito cerebral, existem tratamentos da neuropsicologia e até outras abordagens fazem também tratamentos para, digamos, entre aspas, reeducar esse cérebro e fazer com que ele entenda que aquele membro não está mais lá. E isso, na maioria dos casos, apresenta uma eficiência grande e acaba eliminando o sofrimento da pessoa. Então, é uma opção também buscar a ajuda terapêutica para esse tipo de situação. Creio que seja isso. Só para deixar um pouco mais claro, essa questão é como se fosse, por exemplo, um mapa de uma cidade. Então nós sabemos que uma cidade está em constantes modificações. Abre uma loja aqui, fecha outra ali, muda uma rua aqui, muda outra ali. Se você tentar andar na cidade com um mapa antigo, existe a grande possibilidade que em algumas partes você saia normal, bem, tranquilo, vai conseguir se deslocar tranquilamente. Em outras partes, pode ser que, por exemplo, você vá por uma rua que não existe mais, você acabe ficando perdido porque ali tem uma rua que não está no teu mapa. É mais ou menos como se fosse esse conflito que ocorre cerebralmente no caso da amputação. Então o membro não tem mais esse membro, porém o cérebro mantém o mapa como se esse membro existisse. E o mesmo ocorre também na adolescência, que a pessoa ela tá com um corpo desproporcional ao que o cérebro dela entende que ela tem. É isso, um pouco aí dessa curiosidade. A maioria hoje já tem bastante conhecimento, não é uma coisa tão reclusa, mas caso você conheça alguém que sofre disso, que relata que tem dor em um membro que não existe mais, algo do gênero, é sempre importante, como mencionado antes, sugerir que essa pessoa busque um auxílio terapêutico para estar fazendo um tratamento para ter talvez a possibilidade de se libertar dessa dor, de ter ao menos uma diminuição desse sofrimento. Obrigado a todos por assistirem este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo.